Ah, Muito bem, claro, eu percebo. Então, a sua pergunta é sobre essa ideia, esse movimento, essa, essa religião que vai surgir ali onde o profeta máximo é o Caco Filipe e que ele é, é o Salvador. Eles há uma o cerne dessa religião é que Caco Filipe é o salvador da nossa época, não é? Não só daqui, mas do mundo inteiro. Todas as pessoas deveriam ir para lá. Hum, Olha, é aquilo que nós vemos, que a Bíblia fala. Apareceram vários falsos cristos, falsas pessoas iriam vir em nome dele, dizer eu sou o Cristo, não é? Eu sou o Cristo, porque é isso que ele está a dizer, eu sou o Cristo, sou o Messias, sou o enviado, sou o Salvador, não é? Mas olha, sabes qual é o problema? Às vezes é uma falta de conhecimento bíblico. Tentamos tratar as questões que aparentemente são teológicas de forma teológica, não é? Irmos para a Bíblia. Mas também, como há um vácuo, há um vazio entre o suposto povo de Deus, aqueles que se afirmam como cristãos, falta de conhecimento das Escrituras, falta de estudar a palavra. Nós precisamos compreender uma coisa. A palavra é para instruir, não é? Como diz lá a Bíblia. A palavra é para instruir. Não é? O salmista vai dizer que devemos meditar na palavra de dia e de noite. Esse é o prazer do salvo, do convertido, do verdadeiro cristão. Josué, não é? Josué é o líder que vai assumir depois de Moisés. Ele, antes de entrar, Deus vai lhe dizer que ele tem que observar a palavra de dia e de noite, ele tem que estudar as escrituras para ele poder tomar decisões corretas. Então, esse é que é o problema. Se nós não estudamos, não aprendemos a palavra, não tivemos intimidade com Deus e a sua palavra, nós sempre vamos ter dificuldade de compreender o que é o cristianismo, e vamos sempre dar ouvidos a falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Mas isso não é novo na história da igreja, ok? É preciso entender isso. Um cristão verdadeiro sabe disso. Quando nós estudamos a história da igreja, e vocês sabem, quando nós estudamos a história da igreja aqui, nós vimos muitas desses tipos de heresias que foram surgindo, né? E essa heresia faz muito lembrar o montanismo, não é? Faz muito lembrar o montanismo, faz muito lembrar o gnosticismo naquela altura e outros tipos de heresias que foram surgindo ali. Elas não são exatamente a mesma coisa, mas tem muita coisa parecida. Então, sempre, em toda a época, vai sempre surgir falsos profetas, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos cristos. Mas, como nós sabemos, desde o século I, a igreja combateu essas heresias, não é? Combateu o número de apologistas que foram surgindo para derrubar essas heresias, o arianismo e tantas outras que foram surgindo. Era enorme, teve que haver uma luta. Um dos pais da igreja chegou a dizer que o gnosticismo era como a hidra mitológica, não é? Aquela serpente com muitas cabeças, que quanto mais você cortava a cabeça, mais cresciam outras. Então, falsas doutrinas, falsos profetas, é exatamente isso. Você corta um, surge lá, você corta um, surge lá. Então, vamos tentar terminar com essa discussão olhando para as escrituras. Vamos lá. Se você quer crer, se você, por causa da tua falta de conhecimento bíblico, por falta de estudar as escrituras, você quer crer que eu sinceramente é um desvio completo, não é? É um desvio completo. Você quer crer que Caco Filipe é o profeta, e não só profeta, mas salvador, é o Cristo, é o Cristo dessa época. Se você quer crer nisso, então você precisa de analisar algumas coisas. Não é só colocar o Caco Filipe nesse papel. Você precisa de derrotar a figura do Cristo Jesus Salvador, não é? Você precisa de tirar Jesus Cristo dali e colocar o Caco Filipe. Ele tem que ter as mesmas qualidades, ele tem que entrar no papel, a luva tem que servir em condições. Então vamos lá. A questão é, por que Jesus Cristo é considerado, ou Jesus Cristo é o Messias, é Cristo, é o Salvador da humanidade? Primeiro, porque ele afirmou ser.
Ok? Jesus tem uma conversa com Pedro e ele pergunta o que Pedro achava dele. Pedro diz, tu és o Messias, filho de Deus. E ele diz assim, Pedro, essas palavras foram reveladas por Deus. Quando ele vai conversar com a mulher samaritana, ele diz, eu sou o Messias que falou com vocês. Então, e não sou. Quando lhe perguntavam sobre Deus, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. O povo de Israel tentou apedrejar Jesus por algumas vezes, por Jesus assumir, dizer que ele mesmo era Deus. Ok? Então você pode dizer assim, não, Jesus não disse que era Deus. Se Jesus não disse que era Deus, e o israelita, você sabe muito bem que o israelita leva a primeira oração dele, o Shama, não é? Hear, O Lord, the Lord is, our God is one, the Lord is one. Senhor é um só, não é? Eles são monoteístas, não é? Como o cristianismo e também o islamismo, que Deus é um. Então, quando Jesus afirma ser Deus, eles pegam em pedra exatamente por causa disso. Aliás, Jesus vai dizer, por que vocês me apedrejam? Ele fala, porque você se colocou no lugar de Deus. Então, Jesus se assume como Deus. Ele não é só o Salvador. Ele se assume como Deus. Sabe por que Jesus se assume como Deus? Lendo as Escrituras. Por quê? Porque para salvar um homem, tinha de ser Deus. Não pode ser um homem, compreende? Então, pensa comigo um pouquinho, vamos lá. Um homem no teu estado de podridão, se ele tinha as mesmas dificuldades que tu, como ele pode te ajudar? Se ele está num câncer terminal como tu, na cama, entubado, como ele pode te ajudar? Se ele está na mesma podridão, no mesmo lago, no mesmo poço, lá no fundo, como ele pode te ajudar? Então, não é possível um homem salvar o outro homem. Primeira coisa que você deve perceber logicamente. Segundo, para salvar um homem da ira de Deus, não é só de qualquer coisa, da ira de Deus. Para salvar da ira de Deus. Entenda que o homem pecou contra Deus. E essa é a questão de não conhecer as Escrituras. O pecado do homem é contra Deus. Quando você peca, quando você fere, quando você erra contra Deus. E não é qualquer Deus. É um Deus que é eterno, infinito. Então você está pecando contra um Deus que é eterno, que é infinito. O homem pecou contra Deus. O salário do pecado é a morte. Quando você peca, a punição é a morte. Então, o homem pecou contra Deus. Então, quem pode livrar o homem da mão de Deus? Um outro homem que também está no pecado, que também está mergulhado. A Bíblia vai dizer em Romanos, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem. Toda a humanidade caiu em Adão. Olha como é que a Bíblia assume. Então, é impossível, preste atenção. Se isso que a Bíblia está dizendo é verdade, como eu creio, então, se nós estamos todos no pecado, e se pecamos no nosso pai Adão, como qualquer homem aqui nessa terra, então nós somos incapazes de salvar a nós mesmos, porque estamos todos na mesma condição. Compreende? Então, não pode ser um homem normal a salvar o outro homem. Por que Jesus é esse Salvador? Então, vamos lá, vamos parar para pensar aqui. Primeiro, para ser o Salvador do homem, para salvar o outro homem, primeiro você tinha que ser Deus. Por que tinha que ser Deus? Porque você tinha que aguentar a ira de Deus. Porque o pecado do homem é contra Deus. É Deus que vem punir o homem pelo seu pecado. E como não há nenhuma entidade, nenhum outro ser que se equivale a Deus, como alguém pode te resgatar da ira de Deus? Só Ele mesmo. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode tomar a decisão de fazer isso. Então, para aguentar a ira de Deus, tem de ser Deus. Por isso, Jesus vai perguntar quando os 12 irmãos vêm e sua mãe pede para que eles se sentem ao lado de Jesus. Jesus pergunta, mas vocês poderão aguentar a ira, o cálice da ira, não é? Quando Jesus está no Getsemane, ele vai dizer, Pai, por que me abandonaste? Porque era a ira de Deus. Jesus, pela primeira vez, ele está separado do amor perfeito e eterno do seu Pai, que é uma unidade com ele. Então, entenda, nós estamos a dizer, para salvar o homem, para receber a ira de Deus, se Deus é esse ser poderoso, onipotente, e ao mesmo tempo é um Deus irado, que está chateado e disse que o homem precisa pagar pelo seu pecado, quem pode segurar a ira desse Deus? Para pensar um pouquinho. Não pode ser homem, porque os homens estão na mesma condição. Então tem de ser Deus. Tem que ser Deus, não pode ser homem. Então aqui vão as qualidades daquele Salvador que nós temos de verdade, que só pode ser Ele, ok? Só pode ser Ele. Surgiram muitos. Mas vamos fazer uma análise antes de eu entrar aqui. Vamos fazer uma análise sobre todas as religiões do mundo. Todas as religiões que nós conhecemos, ou as mais vigentes, as que mais aparecem. Nenhuma religião do mundo nega
Jesus, a existência de Jesus como um homem santo? Nenhuma. A maior parte delas dizem que Jesus é um homem santo, Jesus é um homem bom. Muitos dizem que é profeta, sim senhora, mas todas elas dizem que Jesus era um homem santo, bom e que não tinha pecado. Até o Islã, que coloca atitude ou que coloca a sua confiança de salvação em Maomé, ainda assim eles dizem que Jesus Cristo, filho de Maria, era um homem justo, santo, não tinha pecado e concebido no Espírito Santo. O Islã, preste atenção, o Islã, ok? Todas as religiões do mundo assumem Jesus, falam de Jesus e assumem Jesus como um homem santo, bom, profeta em alguns momentos. Mas sabes qual é o problema quando tu vais na Bíblia? Jesus não fala de nenhuma dessas religiões. Quando você vai ter com Jesus, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Jesus deixa claro que não há outro. Ele é o único. Mas mesmo que você vai tentar desclassificar a Bíblia, e geralmente assim, os falsos profetas sempre vão dizer, não, peraí, mas isso é argumento da Bíblia, eu não creio na Bíblia. Ok, mas eu estou agora a trazer fontes externas à Bíblia. Muitas dessas pessoas, dessas religiões também não creem na Bíblia, mas elas assumem que Jesus existiu, que Jesus era um homem santo, que Jesus não tinha pecado. Então, a existência histórica de Jesus, ela é evidente, ninguém consegue negar isso. E todos eles dizem que Jesus era bom, Jesus era santo, Jesus era puro, Jesus não tinha pecado. Então, vamos lá. Para ser o salvador da humanidade, primeiro você tem que ser Deus, como eu te disse. Porque só um vaso de Deus, só Deus pode aguentar. Você não pode colocar água quente em um copo de papel ou um copo de plástico. Tem que ser um copo resistente. O homem não é capaz de aguentar a ira de Deus. Moisés tem uma conversa com Deus e ele quer ver Deus. E Deus lhe diz assim, Moisés, os teus olhos não aguentarão porque a minha graça, a minha luz vai te derreter, Moisés. Não é? Mas vamos agora parar, vamos colocar os argumentos do Messias, do Salvador. Se Caco Filipe é Salvador, e ele é o substituto de Jesus, ele é o Salvador dessa época, como se diz, então pensa um pouquinho. Ele tinha que nascer de uma virgem, como Jesus. Ok? Presta atenção, ele tinha que ser concebido primeiro pelo Espírito Santo. Segundo, ele tinha que nascer de uma virgem. Terceiro, ele tinha que ser santo. Quarto, ele tinha que viver e morrer sem cometer nenhum pecado. Quinto, ele tinha que morrer sem resistir. Morrer por um crime que não cometeu, sem resistir, sem blasfemar e sem apontar o dedo a quem lhe crucificava. Depois, ele tinha que ressuscitar. E não só ressuscitar, ser visto por 500 pessoas. Jesus foi visto por 500 pessoas, evidências históricas. E depois tinha que subir ao céu e sentar à direita do Pai. Você até pode dizer, mas o cristianismo é que diz isso. Não. Lê o Corão. O Corão diz que Jesus, embora que eles dizem que ele não é o Salvador, eles dizem que Jesus não morreu na cruz e que Jesus subiu ao céu, que Deus levou para o céu. Então, para Caco Filipe ser o Salvador, ele tinha que ter essas características ou características maiores do que essas. Então, você deve se fazer as seguintes perguntas. Vamos lá. Ok, você quer acreditar que ele é Jesus? Ou que ele é o Salvador desta época, tá bom? Que Jesus era da sua época e ele é dessa época, ok. Você quer acreditar nisto? Tudo bem. Me diz uma coisa. Caco Filipe foi concebido pelo Espírito Santo? Não, mas ele não acredita no Espírito Santo. Ok. Nasceu de uma virgem. Você vai ficar ali à espera 20 anos e nunca vai ter resposta disso. Ele cresceu... Até agora nunca cometeu pecado. Caco Filipe nunca cometeu pecado. Se ele morrer agora, se ele for morto agora, ele vai ressuscitar. Então, só com esses argumentos todos, você vai perceber que isto não passa de um falso profeta, de uma falsa afirmação. Porque para salvar o homem é preciso ser isso. É preciso ter essa... O homem não pode ser salvo por um outro homem. Então, em vez de discutirmos essas outras coisas, vamos manter aqui no essencial. Então, se você se manter no essencial, você vai perceber claramente que ele é um falso Cristo, é um falso Salvador. E aqueles que o seguem igualmente são falsos.
Por que são falsos? Por causa de todos esses argumentos que eu acabei de dar. E se você é incapaz de crer em todos esses argumentos, então está claro, você não pode entender porque os teus ouvidos estão tapados, não é? Teu coração está fechado, e só Deus pode fazer isso. Então, queridos irmãos, esses argumentos aqui que eu acabei de trazer, teológicos, bíblicos, históricos, eles deveriam ser suficientes para nós não aceitarmos nenhum outro homem como Salvador. Porque para ser Salvador tinha que ter essas qualidades. Aliás, eu esqueci uma, tinha que ser judeu. Jesus disse que a salvação vem dos judeus e ele falou claramente em Abraão, né, que viria da descendência dele, e também falou com a mulher samaritana. Então, é muito importante nós conhecermos as Escrituras, estudamos, para não nos deixarmos enganar por esses falsos profetas. Irmão, estude a palavra, analise a palavra, use racionalidade, use história, leia um pouquinho sobre a história da igreja, leia um pouquinho sobre como chegamos até aqui. A Bíblia não nasceu ontem, as igrejas que vocês conhecem ali, elas não são as igrejas, não nasceram ontem. A igreja de Cristo realmente, ela começou mais de 3.000 anos atrás. Há uma história, já apareceram vários supostos cristos, falsos profetas. A igreja debateu-se com isso. Então, o povo sofre por falta de conhecimento. Então, se você estudar as escrituras, você vai perceber que, em poucas palavras, no argumento básico, você constrói toda essa narrativa de falsos profetas. Deus abençoe a todos. Espero que você nunca mais precise ficar confuso com esse tipo de falsas doutrinas e falsos profetas. Deus abençoe a todos. Estude a Bíblia para que você não seja enganado.